Olá, meus amigos, sejam a própria bênção onde quer que vocês forem. Se você não servir para ser a própria bênção, você vai ficar um viciado em buscar as bênçãos. Mas Deus quer fazer de você uma fonte de bênção, que você venha iluminar as pessoas que estão vivendo nas trevas ao seu lado, ao seu redor. Que você venha dar vida, que você venha transmitir vida, que você venha passar espírito e vida para aqueles que estão ao seu redor. Então, você tem que ser a própria bênção. Se você não é a própria bênção, você está mal, muito mal. Porque quem recebe ou quem tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é obrigatoriamente a própria bênção. Mas, por sermos a própria bênção, não significa que nós não venhamos encontrar dificuldades, problemas, aflições, tribulações, ódio, revolta, enfim. Não é porque sejamos a fonte que nós vamos deixar de receber as chuvas torrenciais das tempestades, não é verdade? Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne. Espinho na carne. Você sabe o que significa espinho na carne? Você sabe o sentido do espinho na carne? Paulo foi a própria bênção na mão de Deus. Ele foi a própria unção de Deus. Ele foi o instrumento do Espírito Santo para revolucionar a sua época e deixar um legado para nós também revolucionarmos as nossas respectivas épocas. Olha só, ele diz assim, conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso. Olha só a situação de Paulo, ele foi até o paraíso, ele foi arrebatado até o paraíso. E lá no paraíso, ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Quer dizer, ele ouviu palavras que ele não poderia falar para a gente, ele não poderia deixar para a gente. Porque as palavras que ele poderia deixar, ele deixou. O Espírito Santo o fez escrever. Mas as palavras que ele ouviu lá no paraíso, ele não repetiu. Por quê? Porque não era lícito falar aquelas palavras. Agora você imagine, quando você lê a Bíblia, as palavras da Bíblia trazem vida para a sua alma, para o seu espírito, trazem libertação. Imagine as palavras que Paulo ouviu lá no paraíso. Agora, por causa dele ser a própria bênção, a própria fonte usada pelo Espírito Santo, ele encontrou uma série de dificuldades. Ele só encontrou dificuldades, problemas. Ele só encontrou problemas. Veja só, ele chega ao ponto de dizer que para que não me exaltasse pela excelência das revelações que me foram dadas, também me foi dado um espinho na carne. Um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Sabe o que significa esbofetear? Você sabe. Toda hora ficar bater na cara. E o que faz quando nós somos esbofeteados? Nós somos humilhados. Nós somos envergonhados. Nós somos criticados, nós somos motivos de chacota. Então, cada bofetada,
de Satanás, através daquele espinho, Paulo lembrava-se de que ele era um vaso e de barro. Vaso e de barro. Mas o que tem isso a ver com a minha vida, ô bispo? Poxa, eu sou serva de Deus, servo de Deus. Eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém. E eu estou passando por essa situação difícil. Poxa, meu filho está no vício. E eu fico envergonhado perante os vizinhos, ou envergonhada perante as amigas, conhecidos, parentes. Vem cá, na sua igreja não resolve o problema do seu filho? Quantas vezes você deve ter ouvido isso? E você tinha que ficar calado. Isso fizeram com Jesus também. Você não salvou tantos outros? Salva-te a ti mesmo e a nós também, disse os ladrões para Jesus. Ora, minha amiga e meu amigo, Deus permite que nós sejamos esbofeteados a cada dia, às vezes a cada hora, a cada momento, para que a excelência das revelações que Ele nos tem dado, por exemplo, você tem recebido revelações extraordinárias, você que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo guia, Ele fala, Ele orienta, Ele nos leva a ajudar outras pessoas, salvar outras pessoas, quando nós mesmos precisamos de ajuda. Essa é a realidade. Então, quantas pessoas, por exemplo, essa semana, uma serva de Deus, depois de sofrer por alguns anos com uma doença incurável, ela morreu. E ela dizia: por que eu? Porque eu sou serva de Deus. Como é que pode? E eu lembro que quando a Viviane nasceu, a Esther, quando ia levá-la nos médicos e tal, fazer tratamento, então a Esther olhava para as outras mães com crianças no colo, que fumavam, que falavam palavrões, que viviam uma vida completamente distante de Deus. E essas mulheres tinham seus filhos perfeitinhos, mas ela, a Esther, que servia a Deus, que não vivia no pecado, que era uma serva de Deus, ela estava carregando nos braços a Viviane, cheia de problemas. Minha amiga, meu amigo, nós passamos tribulações, sim, tanto dentro de casa quanto fora de casa. O ódio, os motivos de chacotas, as zombarias, a nossa imagem distorcida. Nós fomos massacrados, nós temos sido massacrados pela mídia, que odeia não só a mim, mas o trabalho que nós executamos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo nunca vai jogar flores no nosso caminho, porque nós somos de Deus. Você é de Deus? Então não espere flores, não espere um tapete vermelho, espere mesmo problemas, dificuldades, porque assim foi com Jesus. Se o próprio Senhor Jesus teve que enfrentar dificuldades, desertos, tribulações, espinhos, imagine nós. E eu estava hoje meditando, antes de levantar-me, eu estava meditando nas palavras de Jesus. Diz o texto sagrado que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e deu aos discípulos. Quer dizer, eu fiquei pensando, na noite em que foi traído. Você já foi traído, meu amigo, minha amiga? Você já foi traído? Você sabe o que é traição? A traição é a coisa mais dolorosa, a dor mais dolorosa que dá na alma. Não é espinho, não. É realmente cravo de aço que corta a alma da gente, fura a alma da gente. Quem já foi traído sabe
o que eu estou falando. Jesus disse, ele sentava na mesa comigo, comia comigo e me traiu. Jesus lembrou disso na hora da Santa Ceia. Por quê? Nós vamos explicar isso outro dia. Mas fica claro o seguinte, que ele gemeu, Jesus gemeu. E não somente ele gemeu, mas os seus discípulos, os seus apóstolos, gemeram. Paulo foi decapitado, Tiago foi atravessado por uma espada, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e outros tantos. João foi exilado na ilha de Patmos. Todos sofreram, todos gemeram. Todos os servos de Deus têm que carregar um espinho na sua própria carne, para que não venham se ensoberbecer. Foi o que Paulo falou. E foi-me posto um espinho na carne para me esbofetear, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse, para que eu não achasse que eu era alguma coisa. Minha amiga e meu amigo, essa é a dura realidade. Uma vez, o Cabrini me entrevistando perguntou, bispo, o senhor se acha uma celebridade? Não, eu disse, não, meu caro, eu me acho como o pau de galinheiro pela manhã. Você sabe o que é pau de galinheiro pela manhã? O pau de galinheiro pela manhã, ele é todo sujo de fezes das aves que ali dormem. É imundo. Só quem vive na roça sabe disso. Pois bem, assim somos nós. Somos como pau de galinheiro, minha amiga, pela manhã. Por quê? Porque Deus nos tem revelado coisas tão grandiosas, tão preciosas, que é obrigatoriedade da parte dele permitir que nós sejamos esbofeteados com problemas, com dificuldades, com perseguições, especialmente traições. Se Jesus foi traído, imagine o Filho de Deus foi traído, imagine nós. Então, a traição faz parte do ministério daqueles que são de Deus. Quem é amigo do mundo é amado pelo mundo, mas também não é amigo de Deus. Não é amigo de Deus. Mas quem o mundo odeia, esse é amigo de Deus, porque é instrumento nas mãos dele. Mas para sermos instrumentos na mão dele, nós temos que ser de barro e carregar espinhos atravessando a nossa carne. Minha amiga, meu amigo, a fé que Deus tem nos dado não é para conquistar mundos e fundos apenas, mas conquistar, sobretudo, a salvação da nossa alma. E ela nos mantém vivos para que nós possamos herdar o reino dos céus. Sejam a bênção, sejam a própria bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.